Bom, boa tarde. É um prazer a gente estar aqui de novo, nós da Clínica Enicor. Eu, Dr. J, cardiologista clínico da clínica. Hoje está com a presença da doutora Flávia, que é cardiopediatra da Clínica Enicor. A gente vai conversar hoje um pouco sobre a questão da atividade física em todas as fases da vida. E a gente sabe que isso é uma maneira de promoção de saúde que deve ser iniciada o quanto antes. Com certeza, Jota. Infelizmente, a gente vê que cada vez mais cedo as crianças são expostas, né, às telas. Então, seja a tela da televisão, do computador, do celular. E isso acontece porque eles estão imitando o comportamento nosso, né? Os nossos filhos veem a gente mexendo no Facebook, no WhatsApp. E também porque a gente acaba delegando o entretenimento das crianças para esses meios eletrônicos, né? Hoje a gente vê que é uma babá digital, né, na verdade, porque a gente acaba delegando para a tela do celular aquilo que o pai deveria fazer, que é cuidar e gastar um tempo com a criança e o celular funciona como uma babá, né? E é bastante apelativo, porque é colorido, tem bastante sons, né? Então aquilo realmente chama a atenção da criança. Os joguinhos eletrônicos, né, que hoje em dia eles acabam que ficam alucinados, né? Nós temos filhos, nós sabemos disso, né? E não é só isso, né? Que assim, a gente também fica alucinado com isso, né? A gente se pega mexendo em redes sociais ou jogos mesmo, tem adultos que gostam de jogos em tela de celular, e a gente acaba perdendo tempo e as crianças acabam imitando as nossas ações realmente em relação a isso. E muitas vezes, não por vontade da criança, mas por vontade dos pais, a gente acaba entregando o celular, um tablet na mão dessas crianças para elas, de repente, se entreterem, né? Então é importante a gente reforçar que a Organização Mundial de Saúde, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles orientam a não expor a criança menor de 2 anos a nenhum tipo de tela, nenhum tipo de eletrônico. Né? E é uma situação que a gente que sabe que no dia a dia às vezes é difícil da gente seguir essa orientação à risca. E para as crianças com mais de 2 anos, esse tempo também deveria ser limitado. Né? Para as crianças menores, por volta de 1 hora por dia, para aquelas crianças maiores, até 2 horas por dia, mas não mais do que isso. E se a gente se a gente fizer a conta, muitas vezes a gente acaba ficando mais tempo e expondo as crianças mais tempo do que o orientado. Inclusive, a orientação é que exatamente seja o contrário, né? Esse tempo que a gente acaba colocando as crianças muito mais na frente da tela ou do celular e tal, que esse tempo fosse revertido em forma de atividade física, né? E a gente considera que a criança, mesmo antes de 1 ano de idade, já deve iniciar um programa de atividade física. Sim. E atividade física é tirar do carrinho, tirar do andador, colocar para engatinhar, colocar para fazer uma atividade física que seja natação, por exemplo, que a criança com menos de 1 ano consegue fazer. Então, o ideal é que essa criança seja estimulada a fazer atividade física, né? E isso é importante porque a atividade física vai servir tanto nesse momento da infância, da primeira infância, e o que a gente faz hoje, o que a gente planta hoje nessa criança é o que a gente vai colher no futuro. Sem dúvida. E a gente vai estimular a ser uma criança saudável, ser um adolescente saudável, ser um adulto saudável, porque eu acho que não tem nada mais saudável do que atividade física, né? Como prevenção de saúde ou promoção de saúde. E assim, a gente sempre tem que cultivar o hábito da atividade física na infância, como o Jota comentou mesmo, né? Então, desde o bebezinho, você não deixar ele parado lá no carrinho, parado no bebê conforto, você colocar ele para se mexer, né? Naquelas crianças maiores, a gente sempre orienta atividades coletivas, de preferência ao ar livre. Não é sempre que é possível de ser feito assim, mas esse é o ideal, que ela tenha, além da atividade física em si, a parte social, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nas crianças entre 5 a 17 anos, seria o ideal que eles tivessem 1 hora de atividade física moderada a intensa por dia. Essa atividade não precisa ser feita 1 hora seguida, ela pode ser dividida, tá? Mas o ideal seria que essa criança se movimentasse de uma maneira moderada a intensa, pelo menos 1 hora por dia. Seja num jogo de futebol, né, seja pulando uma corda, andando de bicicleta, que são atividades que estão ficando mais esquecidas mesmo na infância hoje.
E eu acho que o principal impacto desse sedentarismo a gente vê no consultório, né, Jota? Sem dúvida. Então, assim, a gente acaba recebendo, eu como cardiopediatra, tenho uma formação de base da pediatria, então eu recebo muita criança com sobrepeso, com obesidade, já com alteração de níveis de colesterol, níveis de pressão, níveis de glicose, coisa que, assim, há 20 anos atrás a gente não falava sobre isso, né? Não falava em obesidade na infância. E hoje... Desnutrição, né? Desnutrição, exatamente. E hoje é ao contrário, 20 anos depois a gente fala que em torno de quase a metade, né, das crianças em algumas cidades brasileiras tem sobrepeso e obesidade, né? Então isso é um índice que alarma mesmo. E crianças obesas significam, ou tem chance maior de ter adolescentes obesos, adultos obesos com mais problemas de saúde, né? Então, a atividade física para a criança beneficia não só a criança atualmente, na idade que ela está, quanto faz um benefício prolongado e para a idade adulta, né? Então, é importante que essa atividade física seja realmente iniciada o mais rápido possível, da forma mais variada possível, inclusive oferecendo as mais diversas formas de atividade, não... de repente, por preferência do pai, ele quer que o filho dele jogue futebol. Isso e ele só leva no futebol. Ou a mãe gosta acha que é bonito tênis, ou a mãe gosta de dança e só leva no balé, a menina. Então, assim, a gente tem que oferecer todas as formas de atividade física para a criança se descobrir nisso tudo. Para não ser uma coisa forçada e tudo mais, e ela se interessar por fazer realmente atividade física, entender isso que é uma forma de benefício para ela mesmo, tanto atualmente quanto para o futuro, né? Isso é super importante. A atividade precisa ser prazerosa. Você só vai plantar a sementinha no seu filho se ele sentir prazer realizando aquela atividade. Então, o que o Jota comentou agora é fundamental, né? E também a gente não pode cair no outro extremo, que é o overtraining, Exatamente. né? Querer que essa criança seja um atleta. Isso de jeito nenhum. Se ela vai ser um atleta, isso ela vai descobrir nela e vai desenvolver ao longo dos anos, mas você forçar essa criança, isso também é ruim, porque você vai sobrecarregar, a criança está em fase de crescimento, então isso também não é o ideal. É o ideal que ela se encontre numa atividade prazerosa e que ela pratique e leve isso para a vida. O ideal é que a criança pratique atividade física como uma maneira de prevenção, né, de promoção de saúde, não como um esporte competitivo para se tornar um atleta nessa fase que não é o foco e não é o mais importante para ela nesse momento. Eu acho que deu para a gente dar uma pincelada geral, né, Jota? Eu acho que sim. Foi um prazer, mais uma vez, a gente está à disposição aqui na clínica. Se precisar de alguma coisa, de alguma orientação maior, basta procurar a gente aqui. Vai ser um prazer receber vocês e conversar um pouquinho sobre essa questão da atividade física na infância.